Lula e Flávio Bolsonaro não dão ponto sem nó, ou melhor, procuram não dar ponto sem nó, né? Porque os dois fizeram gestos ultimamente para ver se impulsionam a candidatura deles. Do lado, a aprovação da jornada na Câmara ainda, da jornada do 6 por 1, do fim da jornada do 6 por 1, e de outro, a tal da foto com Donald Trump lá em Washington. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, na presença de Manuel Tedin, que está aqui porque Marcelo Madureira está de férias nessa altura em Moscou. E temos também nossos amigos de sempre, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. E a pessoa mais importante, que é quem? Você que vai ficando por aí, que o programa vai começar. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, pedindo aquele like, aquela moral, compartilhamento, inscrição, tudo de bom. Vamos lá começar? O que vocês acham? Vou soltar aqui já o assunto. Vamos começar pelo Manuel, que é o nosso convidado. Manuel, o que você acha? Então, o Flávio Bolsonaro e o Lula fizeram esses gestos nessa semana, né? Uhum. Você acha que eles vão conseguir o que eles pretendem, que é impulsionar com isso as respectivas campanhas? Eu acho que cria fatos importantes, não tem dúvida nenhuma, mas aquela velha coisa lá da cristalização, da polarização, ainda permanece como um fator super forte nesse processo. Eu acho que criou o fato, são fatos. O 6 por 1 é um fato muito mais significativo, que de fato a população vai sentir no bolso. A coisa do Flávio Bolsonaro com o Trump, eu achei aquela reunião pouco importante para o Trump. O Trump não deu a importância que o Flávio gostaria que ele tivesse dado. Eu acho que foi um encontro protocolar, estava fazendo um favor para aliados políticos dele. Quer dizer, o Trump estava fazendo um agrado para aliados políticos dele. O Flávio, francamente, não tem a menor importância no que o Trump, na estratégia do Trump, nem a estratégia supostamente que era mais importante antes do Irã, de dominar a América Latina. Portanto, se eu entendi o que você falou, resumindo, o Flávio não consegue nada em termos de ganhos de voto e o Lula pode ser que consiga, sim, se as pessoas sentirem de verdade no bolso o efeito da nova jornada de trabalho. Exatamente. Eu acho que a cristalização é que é mais importante. Os efeitos que vai ter mais claramente no 6 por 1 do que no Flávio Bolsonaro, vai ser marginal em relação a isso. Eu acho que a conjunção política é mais importante. E uma coisa que a gente comentou até um pouco antes do programa começar, se houver essa junção, essa aliança Caiado-Zema, isso pode criar um novo ambiente. Vamos ver. Eu acho que os fatos, acho que realmente o do Trump é mais fraco, né, por conta do formalismo que o Trump assumiu, ele não cumprimentou, pois é. dizem que elogiou o Lula na conversa, quer dizer, então a coisa meio tiro na culatra, né, não saiu como caiu. A questão do 6 por 1, a gente tem sempre as dúvidas, né? Todo mundo achava que o imposto de renda abaixo de 5 mil ia gerar uma virada de votos assim grande. E não foi isso que aconteceu. Porque as pessoas não percebem no bolso, isso não associam, não ligam uma coisa a outra no final das contas. E o 6 por 1, vocês estão falando em aumento de renda. É um aumento de renda econômico, não financeiro. Porque ele vai continuar ganhando a mesma coisa. De fato. Então, ele vai ganhar a mesma coisa. Quem disse que isso ele vai associar? E dois, está se tentando, as medidas estão sendo protelatórias em relação ao início dessa questão. E as pessoas só sentem o efeito disso na hora que elas efetivamente usufruem da benesse. Uhum. Né? E eu acho que, por outro lado, o Flávio Bolsonaro, apesar de ter um fato mais frágil, aliás, ao ter um fato mais frágil, tem outros fatos acontecendo no curral dele,
aqui com o nosso querido Cláudio Castro, Que né? são ruins. Que está ressuscitando um monte de figuras de Lava Jato, e estão aparecendo um monte de De nomes que estão insepultos, no né? na submemória. Submemória das delações e tal, como já aconteceu antes com doleiros que atuaram no Banestado, atuaram na Lava Jato, quer dizer, e com uma delação no meio, né? Essa é a tônica. E é impressionante como esses criminosos contumazes e frequentes, né, não são defenestrados da vida social brasileira, quer dizer, da sociedade. Você não consegue extirpar. Eles dão um Continua golpe e intermediando o negócio. continua intermediando o negócio. E o Cláudio Castro, com a situação que está, pode implicar, né? Está ligado ao Vorcaro intimamente. No curral do Flávio, era o candidato a senador do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro sempre teve uma interlocução com o governo do Estado, do Cláudio Castro e do Witzel e tal. Do Witzel nem tanto, que entrou em contraposição com o Bolsonaro logo no início, até e perdeu esse espaço. Mas então eu acho que tem uma situação aí que não é tão clara e que eu acho que essa coisa do Rio de Janeiro pode ser favorável aí a essa fusão de candidaturas do Caiado com o Zema, se acontecer, porque acho que isso é importante para aumentar o volume, né, de votos, o volume de intenção, né, em outra candidatura da direita que venha competir com o Flávio. Né? Bom, então vamos lá, Dora. Como é que eu vejo? Primeiro, sobre o Flávio. A visita ao Trump não só foi útil eleitoralmente, que mostra a estatura dele, quer dizer, não é todo mundo que vai lá bater papo com o Trump e tal, mas resolve um pouco o caso da dúvida do próprio PL e de seus apoiadores em relação à escolha do nome dele mesmo, que andava meio por baixo. E com isso aí, de uma certa forma, dizer, não, o Flávio tem estatura, pode ser candidato e tal, aquela coisa toda. O que atrapalhou? A primeira foto, ele sozinho com o Trump, tem esse efeito positivo, na minha leitura. Quando coloca o irmão e o Paulo Figueiredo, atrapalha, porque ele volta para ser o radical, quer dizer, o utilitário de um movimento que é antidemocrático. Tá? O Eduardo Bolsonaro, não adianta de ficar aqui comentando, quer dizer, um ex-deputado brasileiro que trabalhou para punir o Brasil. Isso é inacreditável. No meu tempo era traição, qualquer exato. coisa assim, antigamente, nos bons tempos, né? E o Paulo Figueiredo, não se pode nem lembrar como é que era a participação dele no questionamento de generais do Exército Brasileiro que se opunham ao tal do golpe que eles pretendiam fazer na época deles. Então, o Flávio sozinho é o moderado, é o Jair Bolsonaro reformado. O Flávio, junto do irmão e do outro, volta para trás. Quer dizer, ele passa a ser parte de uma quadrilha, não é só de uma família. Nesse sentido, a foto é contraproducente. Claro, a foto dos três, a foto dele só pode ser útil. Que é um recorte da foto. Não Sim, sei. mas ele continua na companhia de um radical, total. maior, que é o Trump. Eu até entendo que é o irmão dele, o Eduardo, não sei o quê, tá bem, ok. Mas isso do lado deles lá. Eu não vejo que isso persista, quer dizer, isso aí estanca um pouco aquela onda contra o Flávio, que jamais seria bem sucedida, porque quem manda naquilo lá é o Jair Bolsonaro e pronto. E o Jair Bolsonaro, já comentamos aqui, não escolheria um candidato que não fosse do sangue dele, mesmo para perder. Isso não quer dizer que ele queira vencer as eleições contra o Lula esse ano. Ele topa perder para o Lula. O que ele não topa é perder para outro candidato que vai tirar dele a liderança do lado da direita, da bolha dele. Então esse é o Flávio. O Lula é o seguinte, essas coisas muito técnicas, imposto de renda, depois 6x1 e tal, coisas são importantes, até para o bem-estar, para a sequência da vida das pessoas. Mas a repercussão não é imediata. Não dá tempo. É isso. Não dá tempo agora no bolso das pessoas até outubro. O que dá tempo é, se a coisa for bem trabalhada na comunicação, e dizer, ó, você vai ganhar pouco mais e tal daqui a algum tempo por causa do Lula. Só que tem concorrentes, tem todos os deputados que votaram a favor, cada um vai fazer sua aquela coisa toda. Então tá, são movimentos da mesma campanha eleitoral. Essa campanha eleitoral vai ter outras novidades. Já falamos aqui também de como seria útil, e parece que pode acontecer, a junção das duas candidaturas mais bem colocadas, a do Ronaldo Caiado e do Zema. Comentamos ali também, né, Manuel? Quer dizer, um está com 5 pontos percentuais de intenção de voto no primeiro turno, outro com 4, dá 9.
Se eles juntam, passa de 9. Por quê? Porque começa a haver a percepção de que pode haver progresso. Se chegar a 10, 10 é um número mágico. Quem tem 11% das intenções de voto nesse troço ganha 15. Mas se 14. for uma junção de nulidades. Não, mesmo conjunção de nulidades é a terceira, porque os outros dois bem posicionados são muito vulneráveis pela rejeição. Tanto o Flávio quanto o Lula. Porque o sujeito hoje está dizendo, não, eu vou votar no Flávio. Votar no Flávio e tal, aquela coisa, filho do Jair Bolsonaro e tal, apesar de achar que ele nunca administrou nada na vida. Pronto. Aí surge um camarada que é igualzinho a ele nas questões ideológicas, um qualquer. É de direita, quer ser durão na segurança pública, quer questionar as bolsas famílias, quer fazer essas coisas todas de direita, né? E tal, não topar o MST, esse troço de direita. Um cara como o Ronaldo Caiado. É igualzinho, só que não é filho do Jair Bolsonaro. E se ele tem possibilidade de ir ao segundo turno, quer dizer, passa de 10 pontos percentuais nessa fase, aí passa mesmo. Porque Particularmente, uma parte lá dos caras que dizem votar no Flávio diz, não, encontrei um outro camarada, uma alternativa para mim. Alternativa essa de competente, porque não é alternativa ideológica pura, de ter uma terceira via ideológica, quer dizer, o Eduardo Leite, por exemplo, aquela coisa toda, que jamais chegaria, porque não é de direita, não ia tirar os votos do Flávio. O Ronaldo Caiado pode tirar os votos do Flávio. Se juntar com o Zema, não divide os ex-votos do Flávio. Soma e aí gera esse efeito multiplicador. particularmente agora que o Flávio está com essa crise feita por ele mesmo. Tá, Agora, não vai acontecer essa união de esforços de campanha agora, correndo, não. Eles vão continuar trabalhando em paralelo e tal, aquela coisa toda, vendo se cresce, se não cresce, medindo a importância das suas candidaturas e vendo quais são os apoios entre os candidatos a deputado, senador, governador, não sei o que e tal, a opinião pública, as pesquisas, e um belo dia, daqui a algum tempo, podem tomar essa iniciativa. Acontece pouco no Brasil, muito pouco, mas acontece. Sim. Mas por que toda essa maluquice do Flávio não afeta tanto, que afetou, mas não afeta tanto a perspectiva de voto nele? Me explica isso. É inexplicável como a elite brasileira como um todo, não é só a Faria Lima, mas uma série de agentes importantes no ambiente da elite, não é só empresarial também, mas inclusive intelectual e social, né? Se deixa subordinar pelo Jair Bolsonaro. É inacreditável. Gente, inclusive porque a grande crítica deles ao Lula é que o Lula, entre aspas, é ladrão, que é vagabundo, não sei o que lá. E, ao mesmo tempo, passa o pano na cabeça desse povo. É porque tem uma armadilha aí de torcidas que é muito diferente. Por exemplo, em 2002, uma fotografia derrubou Rosiana. Isso. Né? Derrubou uma fotografia de um dinheiro no escritório do marido, derrubou. Ela vinha numa trajetória ascendente nas pesquisas e acabou. Só que ali havia alternativas. Você tinha outras, 2002, próprio Lula, o Serra, né? Hoje as pessoas ficam presas nisso. Bom, eu vou sair do Flávio e vou cair no Lula? Eu vou sair do Lula e vou cair no Flávio? Então tem uma diferença fundamental. Muito diferente, inclusive, na construção da política brasileira. O Lula é o fim de um ciclo. Ele é o fim do fim. Quer dizer, eleito agora, jamais poderá ser candidato à reeleição em 2030. Não só por motivos legais. Não só por motivos legais, mas porque será um homem idoso, com um partido decrépito, que é o PT, sem capacidade de articulação com movimentos sociais, etc, etc. Então é o fim de um ciclo. Um Flávio eleito pode significar o início de um novo ciclo, que é um ciclo desconhecido, quer dizer, um camarada que se candidatará à reeleição. Um ciclo que só interessa para a família, para a franquia Bolsonaro. Pois é, nós estamos vendo isso, interessa para a franquia Bolsonaro, eu acho que é. Mas a quantidade de pessoas que declaram a intenção de voto no Flávio hoje não está pensando na família, está pensando em algumas ideias, algumas coisas e tal, e não sabendo bem o que é, mas fica alimentando essa questão.
Não é? Para mim, o Manuel perguntou como é que você entende isso. Eu não entendo. Acho que não dá para entender. Eu vou perguntar ao contrário. E a Dora, o que que acha disso? O quê? Para de perguntar aos outros. Responde alguma coisa. Não, acabei de dizer, não, mas eu falei no meu comentário anterior, que eu achava que, como tem esse aprisionamento na armadilha das torcidas, sei lá, do político de estimação, as pessoas ficam sem alternativas, e aí tendem a não derrubar de uma maneira. Aí citei o exemplo da Rosiana, porque ali tá legal, saímos da Rosiana, mas tem ali o Serra, tem ali um Lula, não me lembro direito dos outros candidatos, não sei, Ciro Gomes, de repente, em 2002. Isso, hoje a gente não tem isso, né? Tem essa dicotomia que prende as pessoas a uma lógica que foge à lógica e ao bom senso. Mas, em tese, teria a direita teria uma alternativa fortalecida pela junção Em dos tese. dois. Em tese, teria o Caiado, que é um homem que conhece Brasília, que tem visão, foi governador 2 vezes. Mas não dá para competir com a visibilidade de Flávio Bolsonaro. Visibilidade É o nacional. governador, por mais mandatos que tenha tido, é uma pessoa que tem ali teve 2 mandatos de governador em Goiás, gente. É um estado micro. né? Micro, mas é modelo. Para quem acompanha sabe que é modelo. Quem acompanha, hoje tem o Márcio? agro, aí é que ninguém tá. acompanha. As pessoas não acompanham nesse nível. Quem acompanha é que é o X. O que eu acho é que a equação, né, dos dois lados, se a gente pensar a equação do Lula, o Lula está fazendo um monte de benesses, né, impressionante, o populismo abrindo a burra de uma maneira absurda, com uma situação fiscal totalmente complexa, mas isso não causa problema, não, porque a gente sabe que isso não tira voto. Não é o que resolve dizer do fiscal, essas coisas não vão criar problema. Agora, o Flávio tem uma certa ameaça no ar, né? Quer dizer, um sentimento no ar de insegurança em relação que comportamento foi esse dele. Porque, vamos olhar, o contato dele com o Vorcaro tem história até já recebeu dinheiro na campanha do pai, já recebeu dinheiro do Vorcaro. Então já existia uma relação. Depois ele vai e faz esse negócio de centenas de milhões, quer dizer, cento e não sei quantos milhões, para um filme. A explicação de dinheiro que foi até secar, né? 60 milhões. Mas o filme, ao mesmo tempo, praticamente terminou. Que história é essa? Quer dizer, essa história não fica de pé, né? Porque tem muito mais dinheiro envolvido no processo, ou intenção de dinheiro a ser pago, do que o que realmente foi apresentado até agora. Então tem uma paira e uma dúvida, o que mais pode aparecer entre Vorcaro e Flávio? Aí vem ao lado, como eu falei antes, o Cláudio Castro, que era um aliado de primeira hora, quer dizer, o candidato a senador, os dois articulavam... Do reduto deles, Bolsonaro, Rio de Janeiro. Totalmente do reduto deles, né? Aparece com todos esses indícios, né, muito fortes de 3 bilhões que ele tirou daqui do Rio Previdência para botar no Master do Vorcaro. Então, tem ligação com o Flávio nessa história? Não sei. A questão do filme, como é que vai se explicar no final das contas? O que mais pode aparecer? Então tem uma nuvem de ameaça, uma nuvenzinha aí, que se ela chove... Aí, então, eu acho que o Caiado passa a ter uma chance, né, nesse aspecto, se for uma candidatura Caiado na frente e o Zema em vice, que a gente está supondo que seria isso. Né? Então, aí tem uma chance, porque tem um fato em cima da candidatura do Flávio para corroer, para diminuir a atratividade dele como candidato em função de questões de corrupção, questões de influência, de tráfico de influência, que, num primeiro momento, só o fato do filme ter sido apontado, deu uma bordoada aí de 4, 5 pontos, 6 pontos de uma vez. Né? Aí isso pode se recuperar? Pode, mas pode também se aprofundar. Né? Se você não acontece nada de novo, pode recuperar. Mas se acontecer algo de novo, pode ser mais uma pancada de 4, 5 pontos, ou de 10 pontos, e aí ele começa a se aproximar. Agora, a opinião e abrir pública o e tal é uma coisa muito complexa. Você perguntou como é que explica, não explica. Não explica. Quer dizer, você viu o recorte na última pesquisa dos votos no Centro-Oeste
o agro. A Incrível. intenção, o Ronaldo Caiado é apoiado, o governador mais bem avaliado pelos seus eleitores lá em Goiás. Tipo 90%, 80% e Todo muitos, é mundo uma quer, coisa gosta, incrível. ama e tal. Mas o recorte agro continua dizendo que o Flávio é melhor do que ele para candidato a O que é presidente. inacreditável, porque o É. Ronaldo é um cara que próprio. veio do agro, é médico, mas é criado no agro, as DR, fazendas você do se lembra pai. da UDR? Lembra, o DR, Aqui não aquele pode que lembrar fez. essas coisas porque a Dora passa pito na gente. Ah, não Por pode? quê? Não, Ah, não. não, porque ele é Tem que diferente. É explicar, porque né? não, vai ficar muito tempo naquela coisa antigamente, Ah, entendeu? sim. União Democrática Ruralista. Não, mas o DR faz sentido porque a origem dele é o único cara que defendia, quer dizer, o único não, ele liderava um Um movimento movimento que virou. na Constituinte que era algo que não se falava. Direita era um palavrão É. porque estávamos nos calcanhares da ditadura. Isso. No entanto, ele tem essa identificação, o que surpreende ele não ter esse apoio no agro. No recorte Mas do agro isso nas não é só na pesquisas. pesquisa, viu, Márcio? Aquele grupo que apoia, que articulou a candidatura do Caiado, já tinha notado que nas conversas deles com o agro não tinham notado grande entusiasmo pelo Caiado. Não, eu ouvi uma pessoa, que eu não vou citar aqui o nome, mas que é muito articulada nesse meio, que a frase foi o seguinte: o Caiado entende, trabalha durante décadas, trabalhou com isso, foi criado, o pai dele já era do setor fazendeiro, e o Flávio não sabe a diferença, esse foi o texto, não sabe a diferença entre uma cebola e uma alface. Quer dizer, e o agro prefere o Flávio ao Caiado. Quer dizer, é a cristalização mesmo da Claro, polarização. por causa da armadilha Acabou. dessas emoções que eu não sei. O candidato de dizer. estimação que você usou é isso. Eu Mas, acho que... eu acho que é o antipetismo, né? O anti-Lula que faz isso. Quer dizer, eu vou escolher a alternativa Como que parece não há que tem quem- mais chance. não há Eu quem vou, se identifique. Vou apostar nela, não vou ficar apostando naquela que eu acho que não tem chance, porque aí eu vou dividir os votos e vou acabar elegendo o Lula. É isso. Então quem está na posição de direita, como o agro assim o é, né, em geral, essa é a tendência. Agora, se começa a corroer a situação do Flávio, aí se abre a perspectiva, aí esses predicados do Caiado podem ser fundamentais para a adoção da candidatura dele. Então, mas é o timing que isso pode acontecer. E o Lula tem a expectativa só de crescer nesse momento, de fazer efeito das medidas que está colocando, porque não tem nenhuma ameaça no ar, apontada. Sempre pode aparecer. Mas, Nem aquela coisa do mas filho não tem, dele. né? Greve geral. Não, isso é negócio O do filho e o careca, o Lulinha, isso não afetou. já foram já meio diluídas, né? Não se fala mais nisso, quer dizer, não evoluiu. Você falou de um dado, quando você fala do antipetismo, nenhum dos dois candidatos, Zema e Caiado, tinham até ontem reforçado os ataques ao Lula. Basicamente, eles estavam ali na disputa, principalmente o Zema, pelo segundo turno. Aí me lembrou, quando o Pedro Paulo traz esse dado, me lembrou que ontem, numa entrevista do Caiado, longa, ele ocupa quase todo o tempo em atacar o Lula. Eu nunca tinha visto. Exatamente porque agora é preciso se mostrar como a encarnação do antipetismo. Não tinha notado. E é um alvo mais ou menos fácil, como está no governo, tá certo? O governo é de Não, má e tem qualidade, muito motivo, pois muito é. à frente, é uma coisa mais ou menos fácil. Mas todo A governo partir de um grande assunto de todos, que é a segurança pública, né? Mas sempre todo governo é vidraça, né? Por definição, né? É muito mais fácil ser oposição do que ser governo, porque basta você olhar problemas, e esse governo tem um monte de problemas. Eu não tenho a menor simpatia por esse governo. Mas vidraça é fácil, ser governo é vidraça, por definição. Você já viveu isso há muito tempo, né? Você sabe disso. É verdade, muita vidraça demais. O governo é de má qualidade. O governo, esse é especialmente muito ruim, Absenteísta né? e tal. Agora, Gente, o elenco é de
não é de boa qualidade também, né? O Nem o elenco, de elenco, modo nem as geral. ideias, não há projetos, o governo não é bom, o país não É, está sendo é, bem conduzido, não. está indo pelas forças da sua sociedade. nos A gente veio investimentos, numa naquilo. perda E de ajudado, paradoxalmente, pelas absurdas questões ligadas aos Estados Unidos que fazem com que o dólar fique baixinho e aí segure um pouquinho a peteca da inflação. Ô, Márcio, agora eu Aqui- vou A também. inflação está segura por causa do dólar baixo. Hein? É uma das razões, né? Mas já importantes, estourou. né? Estourou a meta. Corre o perigo. Ô, Márcio, eu vou lá atrás agora, como você gosta, porque não me veio uma ideia, você falando assim, a gente tem uma perda de personagens, pelo menos personagens que tenham alguma projeção popular. Basta lembrar, a tal da primeira eleição direta para presidente teve 22 candidatos. É, E não eram 22 quaisquer candidatos, né? Mário Você tinha Covas. Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, e por aí vai. Lula, Maluf, Maluf. Gabeira, Então você Gabeira? não tem. Gabeira foi candidato Em também, nove- né? é Foi. mesmo? presidente. É. É? 90? Todo mundo foi candidato a presidente, porque era uma coisa simples. A eleição era solteira. Hum. Não tinha eleição para deputado, senador nem governador no mesmo dia, era solteira. O que a pessoa perde por ser candidato? Nada. Nada. Só tem a ganhar. É o caso do Ronaldo Caiado. Pois é. Foi candidato, teve 0,5% ou 1% dos votos, mas com isso se credenciou a ser deputado no ano seguinte, que havia eleições para deputado, senador do governo, exatamente um ano depois. Mas o que a gente viu, que eu quero fazer a comparação, é com a existência de um elenco. Entendeu? Goste ou não, aí o Maluf é uma pessoa importante Sim. na política, né? Claro. que Não sim. E aí, em todos os espectros, né, existiam as pessoas. Cadê esse elenco? Você quer uma- Talvez ele surja ou ressurja a partir de 30, 30. depois de findo o ciclo do Lula. O E- ciclo decorrente da eleição, da primeira eleição direta para governadores em 1982. Só isso. Não, tudo bem. Pode voltar para trás, mas depois a gente fala sobre isso. Então, mas é que esse. Agora, quer uma curiosidade pitoresca aqui para os nossos participantes? Quantas eleições o Maluf ganhou na vida? Poucas, duas, É. né? 2, uma para deputado e uma Aham. para prefeito. Os outros ele foi Gente, sempre mas eu odiado, estou né? querendo trazer para agora ao que se deve essa falta, essa perda de qualidade no elenco, a perda de personagens. Acho que a queda da qualidade da política em geral no Brasil, né? Eu acho que a rede social- seríssima. Essa questão do Congresso, que era onde se projetam, né, esses líderes em geral, né? São governadores e são deputados, senadores que se projetam. A gente está vendo aí as aprovações mandrakes de benesses e regulação em proveito próprio, o tempo todo legislando em proveito próprio. Isso nunca houve igual. Nunca houve igual. Houve uma deterioração disso aí fortíssima. O processo que existia na época do Fernando Henrique, até no próprio Lula, nos primeiros 2 mandatos, né, do capitalismo, da democracia de coalizão, né, que era uma negociação efetivamente, não existe mais. Não existe mais. Mas é porque o E- Congresso está Então, com o poder do Ali em bolso. né? 90, para continuar usando a comparação, houve uma projeção positiva do Congresso que foi na Constituinte, Isso. né? Muito recente. Porque foi ali encostado. É. No entanto, as pessoas que se projetaram ali não ganharam. É. Os finalistas, o Lula foi um péssimo de um deputado, omisso, não tinha nenhuma participação. E estou falando isso porque eu era pequena, devia ter uns 2 anos de idade, mas eu acompanhei porque eu cobri a Constituinte, aceitavam-se bebês. Então, e o Collor, que era, sim, governador de Alagoas, né? Como a política muda seus meios e modos e com ela a E os sociedade. personagens. E nos leva a essa incógnita que fez aqui. A pergunta rodou a mesa e ninguém soube responder direito, Não porque eu sabe. acho que não tem resposta. Essa que é a graça. Como Se assim? fosse uma ciência, É. entendeu? Bastava ler o almanaque do Exército, como era no tempo do governo militar, para saber quem vai ser o futuro presidente da República. E eu Agora, vou te contar Tem uma umas figuras interessantes surgindo, representando ideias inovadoras. Primeiro, os meios de comunicação, as redes. Segundo, a idade média dos eleitores. Interessante.
terceiro, o exemplo argentino, o tal do Milei, que tem uma espécie de subcópia aqui, que é Renan Santos, né? É o questionador absoluto que, no momento, está colocado como o terceiro mais bem avaliado, mais bem, cuja intenção é melhor, depois de Lula e Flávio Bolsonaro nas pesquisas. E eu tenho uma novidade para te contar: o nosso tempo acabou, né? Mas é bom assim, porque fica um gostinho de quero mais. E vai ficar um gostinho ainda mais alongado pelo seguinte: quinta-feira que vem a gente não está aqui, feriado nacional, Corpus Christi. A gente volta então dia 18? 11? Dia 11. A gente volta dia quinta-feira 11. seguinte. Pois é. Então, ficamos aqui até o dia 11. Tchau.